Minha prima manda tudo. É vídeo. Olha lá, gente, já estamos ao vivo. Olha lá que lindo. Barueri. Tá maravilhoso, o dia tá lindo. O pessoal ali, ó, fazendo teste de Covid, aquelas barracas ali, ó. Nós estamos aqui atrás do ginásio José Corrêa, dá até pra ver aqui, olha, o telhado, né? Do ginásio. Tá crescendo aqui, ó, bastante restaurante, barzinho. Nossa, essa é a nossa Barueri, tá vendo? É que a câmera tá pra cá. Opa! Ai! Tudo bem? Estamos ao vivo. Último programa nosso desse ano. Né, Dudan? Sim. Né, a gente já tá querendo até fazer um programa de Natal. A gente tá falando com eles, vamos ficar, fazer programa de Natal, do Ano Novo, porque a gente não quer deixar dessa bancada, a gente acostumou e gostou, né, Dani? Levando informação para vocês, cada semana um programa diferente, um profissional diferente, nos ensinando aqui coisas que a gente pode aplicar em casa com os nossos filhos, né? E com todas as pessoas com deficiência, os típicos e os atípicos também, né? Gente, quero deixar aqui o parabéns para os fonoaudiólogos. Ontem foi o dia, né, dos fonoaudiólogos, né? Eles fazem parte da vida dos nossos filhos, né? Todo mundo sabe aí que quem tem alguém, né, com uma pessoa com algum tipo de deficiência, o fonoaudiólogo é muito importante. Daqui a pouquinho a nossa entrevistada vai falar um pouquinho sobre toda a importância desses terapeutas que nos acompanham a vida inteira. Então, parabéns para vocês, fonoaudiólogas. Também queremos dizer, para vocês aproveitarem esse momento, começarem a compartilhar a nossa live. Nós estamos hoje pela primeira vez em 3 plataformas: YouTube, Facebook e Instagram pela tvbarueri.live. Vão curtindo, vão compartilhando, que o programa só está começando. Opa, olha lá, gente, eu queria dizer aqui uma coisa muito bacana que está acontecendo lá em Dubai. Minha prima Regiane Helva, ela está lá em Dubai e tá me mandando todos os dias as novidades. Está acontecendo a DI-Tech Technology Week, como se fosse assim uma Copa do Mundo das startups no mundo. Então tem muita gente lá, muitas pessoas, muitos profissionais bacanas, e ela está mandando pra gente diariamente tudo que ela vê, onde ela vai, né, no mundo, o que ela vê de tecnologia para pessoa com deficiência, ela manda para mim e fala, gente, vamos lá, vamos fazer. Ela manda o contato, a gente entra em contato. Então, assim, estou muito feliz. Essa madrugada, acho que era quase 2 horas da manhã, eu recebi um vídeo dela, e eu queria que o Wesley preparasse esse vídeo para vocês entenderem, né, como eu disse, a Copa do Mundo das Startups. Tinha pessoas do mundo inteiro concorrendo e um brasileiro, Ronaldo Cohen, vocês vão ver o que aconteceu. Solta o vídeo aí, Wesley, que é emocionante. Supernova Challenge 2020 winner is Brasília. Get up for Brazil, Jesus! 50,000 donors, and he is Eurojacket's Future Stars Supernova Challenge 2020. Make some noise one more time for Jade Autism from Brazil. Hey, it didn't go far off from last year. Okay. Gente, não foi lindo? Foi maravilhoso, não foi? Eu me emocionei, minha prima me mandou isso na hora que eu acordei de manhã, que eu vi, né, quando ela me mandou, era quase 2 horas da manhã, eu falei, meu Deus, começou a correr as lágrimas, porque é um brasileiro concorrendo no mundo. O nome dele é Ronaldo Cohen, ele é bacharel em ciência da computação, ele é o criador dessa startup Jade, que nós vimos agora que ganhou, né, lá em Dubai, voltada à criação de jogos que auxiliam o tratamento de deficiências cognitivas. Olha que lindo isso.
A ideia dele surgiu para ajudar o filho Lucas. Ele tem um filho que é autista com 2 anos, né? O mais famoso produto dele, da startup, é o aplicativo Jade Autismo, para autistas e portadores de síndrome de Down. Eles escreveram portadores aqui, a gente fala síndrome de Down, a gente retira aqui, mas isso está no texto lá, né? Que inclusive ele já recebeu vários prêmios internacionais. Então, gente, Ronaldo, muito obrigada por representar o Brasil lá fora dessa forma, essa madrugada em Dubai, e representar os nossos filhos que tanto precisam do auxílio, principalmente, né, desse auxílio aí das mídias, do tablet, né? Então, assim, olha, parabéns, você é um abençoado, e nós aqui no Brasil, ó, ficamos torcendo. E mais legal ainda, gente, vocês não sabem. Já falei com ele pelo WhatsApp hoje. Ano que vem, quando a TV Barueri voltar, nós vamos fazer uma entrevista com ele aqui em Barueri e vamos conhecer essa tecnologia maravilhosa. Então, tá tudo combinado já. Olha, solta aquelas 4 fotos só para vocês verem mais 4 coisas bacanas dessa feira em Dubai. Gente, esse tem... Pode pôr, esse tem um som. Foto e aquele videozinho também da mãozinha, da mão, pode pôr. Tá, legal. É foto e aí tem o videozinho. And then depending on how you touch the sensors, posso you can move comentar? the fingers differently. Nossa, essa TV Barueri, gente, nós estamos tão chique que vocês não sabem, gente. Olha que coisa, que perfeição. Esse braço eles vão voltar lá, né? Tá legal, Wesley, bacana. Não, e o mais legal disso é o material, né? A forma, né, que a pessoa, né, que precisa, né, desses movimentos, né, não fica com aquela prótese estranha, né? Ela movimenta os conforme até por movimentos cerebrais, né, por estímulos cerebrais. Eles pode voltar, brigadão. Então essa mão é muito bacana, né? Depois, se vocês quiserem, a gente manda toda a matéria para vocês. E também está lá na feira em Dubai dessa semana, foi apresentada essa parte de tecnologia. Ela funciona de acordo com os estímulos cerebrais da pessoa, né? Então ela é muito sensível, é uma tecnologia maravilhosa, já é utilizada em alguns lugares, mas era utilizada para substituir pessoas, né? Para servir o café, para servir alguma coisa. Agora não, essa tecnologia ela está fazendo parte do corpo da pessoa e respondendo aos estímulos, então é fantástico. A cadeira de roda, gente, só para vocês entenderem, é uma cadeira que tem vários tipos de funções para a pessoa que vai utilizar. Ela está em teste ainda, mas vai ser muito utilizada principalmente em testes que estão fazendo agora em hospitais, porque ela te leva do ponto A ao ponto B. Você fala, eu quero ir ao 18º andar, na sala tal. Senta na cadeira e a cadeira te leva. Então imagine no hospital, leve o paciente na sala tal, de fisioterapia, o paciente senta, a cadeira o conduz sem ninguém precisar estar junto. Então imagine para uma pessoa tetraplégica, né, que perdeu essas funções, né, de comando, vai ter o comando pela voz. Então assim, é fantástico, né? Então não tinha como eu passar isso para vocês, receber e não passar essa mensagem. Vamos começar hoje o nosso programa, gente. Vocês não vão acreditar, ela é uma pessoa famosa, tá? Não, ela tá rindo, mas é verdade, gente. Wesley, solta a câmera para nossa convidada, nossa querida Marília Mendonça com a gente na TV Barueri Live! Gente, pode voltar pra mim, Wesley, só pra mim fazer aqui a abertura dela. Gente, parece a Marília Mendonça, não parece? Gente, ó, se vocês quiserem conversar com ela, pode vir aqui na TV Barueri, ela está aqui, viu? Pode vir. Bom, gente, aqui tava todo o início, a gente já trocou tudo, né? A nossa convidada de hoje
não é a Marília Mendonça, mas ela é tão boa quanto a Marília Mendonça no que ela faz, tá? Ela é a Mônica Matias, né? A Mônica é uma pessoa assim que eu conheci também nessa nossa vida de estar com as nossas crianças, né? Buscando aí terapias, conhecendo profissionais, né? Fazendo com que eles possam fazer parte da nossa vida e nos ajudar aí na desenvoltura, no comportamento e a gente aprender, né? Então esse programa eu me orgulho muito, eu com a Dani, né, Dani? Sim. Porque o objetivo sempre foi levar informação para vocês e levar este profissional para dentro da sua casa. Então você me manda suas perguntas, tudo que você quiser perguntar para ela. A Mônica, ela é psicóloga infantil, formada pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, mestranda no programa de pós-graduação da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, especialista em TEA, transtorno do espectro autista, com pós-graduação em análise do comportamento aplicada, a famosa ABA, né? Pelo núcleo Paradigma, que é muito conceituado no Brasil, formação profissional em intervenção precoce para crianças com autismo, baseada no modelo Denver, vamos falar um pouquinho disso, aprimoramento em acompanhamento terapêutico pelo Instituto A Casa, e também ela tem a clínica dela, né, para crianças e adolescentes, né, que fica na cidade de Osasco, e a gente vai conhecer um pouco ela. Seja bem-vinda, Mônica, minha Marília Mendonça. Muitas pessoas mesmo falam que eu pareço, então eu tô já acostumada mesmo. Dá autógrafo, né? Falei. Muitas pessoas falam e tudo bem, e é ótimo também ser comparado a ela, porque eu acho ela muito bonita e talentosa. Exatamente. Mas, primeiramente, eu quero agradecer aqui para vocês o convite. É um prazer enorme estar aqui, podendo falar um pouco sobre o meu trabalho, né, da clínica, que é um lugar assim que eu tenho um enorme amor e prazer de estar trabalhando lá. Trabalho com TEA, já vai fazer 11 anos, bastante tempo de estrada, e é realmente um grande prazer e honra estar aqui conversando com vocês hoje. Prazer é nosso, né? Gente, olha, é isso que eu tô falando, vão compartilhando, viu, mães? Porque tem muita coisa aí que vocês vão poder aproveitar hoje. A Mônica, ela tem uma clínica, a gente já começa a falar pela clínica, né, Mônica? A Mônica tem uma clínica em Osasco, chama-se Clínica Elo Intervenção Comportamental, né? Quer falar um pouquinho como é que começou isso, a sua história aí com os nossos filhos, né? No caso do meu filho que é autista. E também, Mônica, já nos responde se lá você também recebe outras crianças com outro tipo, né, de transtorno, né? Fala um pouquinho pra gente, onde é a clínica? Tá, falo sim. Bom, a clínica, ela começou no ano de 2017, mas, como eu falei, eu já estou há quase 11 anos aí na área do TEA e outros transtornos. Então eu comecei como uma estagiária ainda na graduação, eu comecei trabalhando numa instituição que ficava em Osasco também, chamada Adiante. Eu trabalhei na Adiante por 7 anos e foi uma escola para mim, né? Foi um período que eu trabalhava com crianças, adolescentes e adultos. Na verdade, quando eu comecei, o maior foco era com pessoas com TEA adulto. E depois a instituição foi fazendo parcerias com o governo do estado de São Paulo e crianças começaram a frequentar. Depois de 7 anos, né, ali na Adiante também, quando eu comecei a pós-graduação, eu fui trabalhar numa clínica especializada na região de Cotia. Eu fiquei nessa clínica por 2 anos e ali foi quando eu comecei a me especializar no atendimento na intervenção precoces com pequenininhos, né? Porque a média de criança que procurava a clínica era de 2 a 3 anos. Então foi a partir dali que eu comecei a definir o meu público, né? O meu nicho de atendimento ao qual eu tenho me especializado até hoje. Fiquei 2 anos nessa clínica e depois, como essa clínica fica em Cotia, como eu moro em Osasco, já tinha, né, alguns pacientes
da região de Osasco, eu então resolvi abrir minha clínica em 2017 e tô lá desde então. Então a clínica ela iniciou comigo, sozinha, né? Eu tinha alguns pacientes e ela foi aumentando aos poucos, né? Foram entrando novos profissionais, ainda eram psicólogos que me ajudavam no atendimento por conta do modelo que a gente foi desenvolvendo de atendimento. E hoje a gente trabalha com uma equipe de várias áreas de atuação, né? Uma equipe interdisciplinar, como psicólogos, neuropsicólogo, fono, TO e psicopedagogo. Então é exatamente isso. A minha próxima pergunta era essa. Lá em Osasco, você tem essa equipe, psicólogo, TO, tá? Você consegue me falar rapidinho, assim, praticamente qual a função de cada um nessa intervenção? E se essas crianças ou adolescentes, eles todos precisam passar por todos esses profissionais na sua clínica ou não? Como é que faz? A mãe liga lá, você faz uma avaliação? Conta pra gente um pouquinho. Então vou falar então sobre o processo de entrada ou de busca do cliente, né, para o nosso trabalho. Geralmente eu recebo muitas famílias já com algum diagnóstico ou até mesmo encaminhada de neuropediatra ou algum psiquiatra. Então a gente recebe as famílias e primeiro a gente faz uma avaliação comportamental. Por meio dessa avaliação que a gente usa protocolos específicos de avaliação, né, da análise do comportamento, a gente faz uma avaliação, alguns pacientes a gente também, além dos psicólogos, a gente faz outra área, como terapeuta ocupacional e fono. E aí, a partir da avaliação de coleta de dados, também com entrevista com os pais e, em alguns casos, né, esse ano não, mas até o ano passado sim, a gente vai até a escola, né, porque é importante a gente colher informações também de outros ambientes que a criança ou adolescente ele esteja ali presente. E aí, depois de feito a avaliação, a gente faz um plano de intervenção individual. E aí, é por meio desse plano, né, que a gente planeja a quantidade de horas de intervenção, quais são os profissionais, né, que vão atuar de acordo com a demanda de cada criança e como que vai ser feita, quais serão as estratégias utilizadas no tratamento. Entendi. E tem alguns casos que também já chegam também de parceiros, de outros colegas, por exemplo, de fono, de uma TO que indicou, e não tem problema, né? A gente tem parcerias, a gente tem reuniões que a gente está sempre conversando e não tem nenhum problema. Aí, para passar com um psicólogo ou com outro especialista da clínica, a gente faz essa avaliação para determinar. Entendi. E uma coisa que me perguntaram aqui agora se a mãe não tem o diagnóstico ainda, ela desconfia, porque ela já leu bastante, ela sabe, ela assiste o nosso programa, né, que a gente sempre tá falando um pouco aí sobre vários tipos, né, de síndromes e de deficiências e tal. E ela pode chegar lá sem o diagnóstico. Sim. E você fazer essa anamnese, fazer essa elaboração com os profissionais e falar para ela, olha, ao nosso ver, pode estar dentro. E aí ela vai com esse relatório para um neuro, vocês indicam também um neuro, um psiquiatra? Sim, o caminho que a gente faz também acontece bastante de famílias procurarem o serviço sem ter um diagnóstico fechado, então com uma suspeita, Exatamente. né? Então, qual é o processo? A gente faz essa avaliação comportamental, mas é uma avaliação comportamental para entender quais são as habilidades e déficits dessa criança. Além da nossa avaliação, eu sempre encaminho ou para um neuropediatra ou para um psiquiatra, porque é o médico que vai conseguir ali olhar e dar o laudo. Sim, né? Que é importante. Que é muito importante. Então, quando a família chega assim no diagnóstico, eu não sigo sozinha, né? Eu indico já para um neuro, para um psiquiatra, além da intervenção comportamental, em alguns casos também eu encaminho para a avaliação neuropsicológica, né? Sim. Porque como eu disse para vocês, a avaliação comportamental,
o objetivo dela é medir, né, quais são os comportamentos que a criança apresenta e quais aqueles comportamentos que ainda não estão presentes para a idade, para a faixa etária dela, que vão ali nos dizer, vai ser um norte para a gente planejar os objetivos de intervenção. Porém, para alguns casos é muito importante a avaliação da neuropsicóloga, do neuropsicólogo, para a gente entender se, além do TEA, se famílias me procuram para saber do TEA, se existe alguma outra comorbidade, se existe comorbidade, ou seja, um outro transtorno ou uma síndrome. Então, é muito importante essa avaliação neuropsicológica, né? Porque ela usa instrumentos, escalas, ela faz testagens mais abrangentes, né, que envolve a questão cognitiva, que a avaliação comportamental ela não entra nessa área. Então é importante que tenha um médico especialista acompanhando, alguns casos a avaliação neuropsicológica, mas a gente já inicia a avaliação, porque eu acho que uma coisa bem importante dizer para todo mundo, que muitas famílias me procuram com essa suspeita, sem diagnóstico fechado, que existe atraso, e eu sempre oriento as famílias da seguinte forma: independente de qual é o diagnóstico que o seu filho tenha, se é que ele vai fechar com algum, é importante que ele já receba a estimulação, porque existe um atraso e a gente precisa trabalhar esse atraso, ele precisa ganhar repertório, independente do diagnóstico que ele tenha, se ele vai fechar. Então é feito esse encaminhamento, mas a intervenção também ela já começa no mesmo momento. Bom, você falou uma coisa, não sei como é que as mães estão participando aí, mas você falou uma coisa importante, que a gente, pelo menos eu sempre recebo muitas ligações, WhatsApp, ou amigos que falam, olha, tem um conhecido que ele está desconfiado, que o filho é assim, eu posso dar o seu telefone, Márcia, para a pessoa te ligar? E eu converso bastante com bastante pessoas que eu nem conheço, né, mas a gente conversa. Mônica, me diz uma coisa, para quem está nos assistindo, quando essa família, esse pai ou essa mãe tem que falar, tem alguma coisa errada, que é, sabe, aquele sinal que a criança está com 1 ano, fala pra gente, porque a gente escuta muito isso, não, é assim mesmo, o meu era assim, né? O meu marido era assim, ou a mãe era assim quando era pequena. Quando que a gente tem que falar, não, vamos parar tudo e tem alguma coisa que está me incomodando no comportamento, não está adequado? Muitas famílias também chegam com essa queixa, com essa dúvida, porque pessoas ao redor, às vezes pessoas até da própria família, dizem que não vê a situação da mesma forma, acham que é um exagero, que não tem necessidade, ou que até, já vi muitos casos, está procurando alguma coisa, como se a gente quisesse mesmo procurar. E o que eu indico é, se existe um pai ou uma mãe com alguma suspeita, alguma dúvida, já vai atrás de um médico. Então, mas qual é essa atitude dessa criança, por exemplo? Que fala assim, aconteceu isso, ou ela não fala, ou ela pega o braço para pegar alguma coisa, ou ela fala mamã, não fala mãe, né? Sim. Quais são, porque tem muito isso, né, Dani, que a mãe fala assim, mas ele se comunica, porque quando eu mostro para ele a caneca, ele fala, eu falei, mas quantos anos tem? 2 anos, 2 anos e meio. Eu falei, meu Deus, né? Já começa a dar aquele arrepio. Sim. Né? Fala pra gente. Os comportamentos que vêm, que alguns pais compartilham quando chegam, que foi aqueles comportamentos que os pais começaram a ficar um pouco mais preocupados e atentos, é o atraso da fala, que é um dos principais, né? É uma das principais características. O contato visual falho também, ou tem uma expressão que as famílias usam, que é como se eu falo com ele, mas é como se ele não escutasse. Isso é bem comum. Aquele é surdo, né? É muito que perde comum. O Bera, né? Sim, também exatamente. Porque às vezes a criança até fala, ou seja, tá com a fala preservada, mas existem algumas famílias que falam, mas
às vezes eu chamo pelo nome, ou faço até um barulho e ela não se atenta, ela não olha para mim. Isso também é uma característica bem comum que aparece, e também comportamentos restritos e repetitivos. Aqueles pais que perguntam assim, mas é normal a criança ficar muito tempo brincando de uma forma só? Ou, né, ou como eu tenho recebido muito pequenininho... Pequenininha quantos anos? Fala pra nós, amor. 1 ano e meio. 1 ano e meio? Sim, a partir de 1 ano e meio. Que teoricamente 1 ano e meio já deveria estar trocando aí umas 20, 30 palavras, um vocabulário de 20, 30 palavras ou até mais, não sei como é que é, tem um marco aí, né? Sim, geralmente de 15 a 20 palavrinhas, né? Mas chegam menos tão pequeno, porque veja, é bem pequenininho, né? Mas já tem aquela questão de parece que não me escuta, tem a questão de, poxa, ele só quer brincar da mesma forma, ou ficar no mesmo ambiente do mesmo jeito, às vezes num canto. Isso são já comportamentos que vão deixando os pais mais preocupados, né? Que é importante ficar atento e procurar, como eu falei, sim, um médico especialista. E agora com a Covid-19 é uma coisa assim que é um pouco preocupante. Eu não sei se as pessoas já pararam para pensar nisso. Porque quando a criança está no maternal, na pré-escola, no fundamental, está na escola com outras crianças, geralmente a própria escola já aponta, né? Exatamente. Opa, tem alguma coisa aqui. Com a Covid-19, esse ano praticamente é um ano que nós não tivemos aula presencial, que essas crianças que entraram agora não tiveram contato com outras crianças, não interagiram, né? Então, até nisso, gente, a gente pode perder um tempo aí de diagnóstico, né, por conta da Covid-19, com crianças que têm este comportamento e não foi ainda observado, né, com o olhar do professor, com o olhar da escola. Eu estudo no Mackenzie, e o Mackenzie ele já tem há alguns anos um trabalho aqui mesmo na região de Barueri. Sim. É um trabalho muito importante. Que é do Dr. Solomon? Exatamente, da equipe de pós-graduação lá do Mackenzie, do Distúrbios do Desenvolvimento, sim, ao qual hoje eu faço parte. E eles tinham um trabalho que o objetivo era treinar tanto professores de creche como pediatras, que são os profissionais que primeiro recebem as crianças, exato, né? O pediatra que acompanha, né, desde o nascimento, e também os professores de creche para ensinar sinais de alerta, né, sinais de risco para a TEA, para que pudesse encaminhar para profissionais especializados. Isso é importantíssimo. É a primeira, né? infância, né? Exatamente. E nós já falamos em programas anteriores, eu acho que foi com uma pedagoga aqui também que esteve conosco, essa questão da pediatria. Inclusive a gente vai trazer uma pediatra ano que vem, né? Uma neuropediatra para estar conosco aí em 2021. Os pediatras já têm, viu? Parece que a partir desde 2017 eles são obrigados, eu posso ver a lei depois, a testarem no consultório. Tem que nem vocês fazem os testes, né, por alguns modelos. O pediatra no Brasil agora ele é obrigado, porque passou muitas crianças, né, o próprio Enzo, né, o Enzo está com 16 anos hoje, mas ele tinha, assim, uns comportamentos que depois que você vê o diagnóstico, que você vai ler o que é o autismo, você fala, poxa, né, isso eu nunca vou me esquecer, né, ele pegava qualquer coisinha e ficava pequenininho. Vai ser baterista. Tanto é que nós compramos a bateria. Eu comprei uma pequenininha, depois ele cresceu um pouquinho maior, porque ele batia, né? Falei, não, vai ser baterista. E não era estereotipia, gente. Era isso aqui, ó, a estereotipia, né? Eles têm muitos, né? Ele já é um traço, né? Já é uma característica. Uma característica. Então, assim, é importante a escola, a primeira infância, esses profissionais, professores, agentes. Eu acho que todos os profissionais que estão dentro da escola ter
esse treinamento para que possa identificar e orientar esses pais, porque também para orientar o pai precisa ter um preparo, uma psicologia, porque tem muitos pais que não aceitam, não é assim? Ainda assim, ainda existem pais que chegam tão desconfiados, não tem nenhum diagnóstico. Estão desconfiados, mas é claro que eles não querem que fechem, né? E aí encaminham para o médico, porque é o médico que é o profissional responsável por dar o laudo, por fechar o diagnóstico. E depois de fechado o diagnóstico, vem aquele baque, né? E tem um processo que a gente até chama de luto, que é o momento que os pais recebem, como que eles lidam depois desse diagnóstico, né? E é importante que os pais também sejam cuidados, acompanhados, porque os pais são importantíssimos no tratamento das crianças. Não tem como um tratamento ele obter sucesso se não ter a parceria profissionais, pais, escola e outros lugares que essa criança está. É importante, porque a gente está pensando em pessoas que têm várias áreas da sua vida. A gente está pensando numa intervenção integrada, então precisa mesmo que todos tenham um olhar compartilhado. E é bom a Mônica ter falado isso, porque quando a gente fala em ABA, né, o famoso ABA, né, que todo mundo fala, que já é uma ciência, né, já né, comprovada que funciona, que a Mônica vai falar um pouquinho pra gente sobre o ABA. A gente fala de intervenção de 40 horas semanais, né, que seria o ideal. Então, assim, como é que faz com uma criança que ela vai uma vez por semana, durante uma hora, e vai embora e só volta outra semana, né? Essas 39 horas tem que acontecer no ambiente da casa e da família. Por isso que eu brigo, né? Eu falo muito e eu brigo, até né, nessa fase de eleição que passou, né? Essa questão do treinamento parental, né, que eu acho extremamente importante, que a gente até conversou um pouquinho isso fora do ar, porque imagine na Covid agora, se esses pais soubessem como lidar. Exatamente. E eu não estou falando só, eu fico pensando, né, as pessoas falam, mas você não para de pensar, eu falo que não. Porque a gente está falando do TEA, mas eu me coloco no lugar de uma mãe que tem um filho com paralisia cerebral, que deixou de fazer as fisioterapias, que mantém os membros funcionando, que não pode perder, né, o que já ganhou, e essa mãe às vezes não tem essa habilidade, né? Então o treinamento parental, quando eu falo, não é só para a questão do transtorno do espectro autismo, é para todos, é para síndrome de Down, paralisia cerebral, para o surdo, né, para o cego. Eu acho que as famílias precisam ser abraçadas, né? Não é nem tratadas, ela vem junto, que você também é importante, faz parte do processo. Exatamente, eu até falo para algumas famílias que nós somos uma equipe, né? Eles fazem parte dessa equipe. Falando um pouco até da pandemia, aconteceu algo que foi bem positivo, porque como a gente teve que parar os atendimentos presenciais durante um tempo, nós não tínhamos como até mesmo ir na casa, porque era no meio, né, da pandemia, estava ainda as coisas ainda muito complicadas. Então, qual foi o nosso planejamento? O que nós fizemos? Nós demos orientação aos pais, né? Então a gente fazia atendimento online, mas direcionado às famílias, não as crianças. Algumas crianças ou até mesmo adolescentes, a gente conseguia fazer, né, um atendimento remoto em que era o terapeuta e esse adolescente ou criança, mas eu digo que 90% dos meus clientes, a intervenção foi com a família e teve um resultado muito importante, assim, porque muitas crianças evoluíram muito nesse momento de pandemia e eu digo que foi graças à parceria da família, porque a família começou a entender melhor como era um processo, começou a executar o trabalho com a criança e começou a impactar no dia a dia das famílias. Então, nesse sentido, foi muito positivo às famílias. Então, eu acho isso importante, porque a gente vivencia isso, né? E eu posso falar, e quem me conhece, que conhece o Enzo, né?
Eu sempre cito o Enzo porque o Enzo, ele era, eu falo era um TEA moderado, o Enzo se mordia, e o Enzo usava iridoide dentro da bolsa, porque ele se mordia nossa, o braço dele era, eu olhava e tinha vontade de chorar, a gente fica desesperado, né? E essa intervenção do comportamento foi primordial, foi assim um divisor de águas. Né? Então explica pra gente o que é ABA, né? E aí a Dani também tem uma perguntinha aqui, né? Porque a gente fala muito do TEA, mas o ABA é uma coisa que, né? Que abra. Que ABA, o ABA abraça, assim. Bom, como você mesmo já falou anteriormente, a ABA, a gente fala ABA ou terapia ABA, é uma ciência, né? Esse nome ABA vem da sigla em inglês Applied Behavior Analysis, que em português é análise do comportamento aplicada. Então é uma ciência que vem da teoria do análise do comportamento e ela preconiza, né, a gente pensar como que o comportamento como ele está relacionado com o ambiente, né? E como que o ambiente afeta o comportamento das pessoas. A análise do comportamento aplicada, ela tem como característica ser estruturada, intensiva, tecnológica, no sentido que tem que ser uma prática, né? Em que todos que estejam envolvidos possam fazer da mesma forma. Então não existe isso de o terapeuta lá dentro do consultório fazer uma prática e lá depois não saber ou os pais fazerem de forma diferente. Ela também é caracterizada por medir os comportamentos e medir a evolução. Por isso que talvez ela tem tanta evidência científica, porque o que a gente trabalha, o que a gente faz, ela tem que ter um acompanhamento, tem que ter registro, tem que ter medidas que vão dizer aí se foi eficaz ou não essa estratégia que a gente definiu de acordo com a demanda da criança, né, ou do adolescente. A ABA, ela tem uma característica de entender o porquê que a pessoa se comporta e porquê que ela continua se comportando. A ABA não é só para pessoas com autismo. Isso que é importante. A gente pode trabalhar a ABA, essa ciência, com pessoas típicas também, né? Não existe uma questão isolada ao TEA, né? Lá no meu consultório é importante também falar que eu não atendo só pessoas com autismo, né? Eu atendo crianças com síndrome de Down, eu atendo, já atendi, né, crianças com síndrome de Williams, atendo crianças típicas também atendo, mas eu uso que a análise aplicada do comportamento mesmo para as crianças típicas, ou seja, não é específico. Acontece que existem muitas pesquisas, né, dizendo da importância e da eficácia do tratamento para a TEA, utilizando a ciência ABA. Exatamente. Né? É uma prática baseada em evidência. Quando eu digo isso, é que existe bastante pesquisa robusta, falando sobre a importância e eficácia que esse tratamento tem, né, na vida de pessoas com TEA. Eu não tenho dúvida. Eu sou uma que eu não tenho dúvida. E assim, se a gente tivesse essa condição, né, que utilizado muito lá fora, dessas 40 horas semanais, seria assim importantíssimo. E uma coisa que a Mônica falou, porque a gente precisa quebrar um pouco essa questão do preconceito, né? Quando a gente fala de ABA, né? Tem muita gente que fala, eu prefiro tissue, né? Tem né? Várias coisas. Eu acho que a gente tem que tentar de tudo. Eu acho que tem crianças que respondem bem ao ABA, outras respondem bem a outras, né? Existe um preconceito muito presente ainda sobre a ABA, porque conhecem, ou a ABA ficou há um tempo mais difundida por uma das suas estratégias, que é a tentativa discreta, ou DTT, como a gente chama num termo técnico, que é aquela que é muito estruturada, que geralmente a gente usa a mesinha. Ela tem a sua importância, mas ela é uma só das estratégias, né? Como eu disse, é uma ciência que envolve muitas estratégias, muitos procedimentos. Hoje a gente fala bastante de contexto naturalístico.
o ensino naturalístico, estratégias naturalísticas, elas fazem parte da aba. Isso são aba, elas são a aba. É que a aba ficou mais conhecida como a mesinha que robotiza, né? E ela não é isso, né? A aba, quando bem utilizada, ela traz benefícios como a própria ciência já constatou. É que a gente conhece pouco, ou muitas pessoas conhecem só uma parte. Ela é muito mais abrangente. E inclusive, Mônica, a gente conhece muitos adolescentes, né, que não tem nenhum diagnóstico, mas que não tem um comportamento adequado para a idade, até pela questão tecnológica, né, por tudo isso. E o ABA é importante. Você já recebeu casos assim, que a mãe chega e fala: o que eu faço com o meu adolescente? Porque ele não era assim, ele era um príncipe, agora eu não posso chegar perto dele porque eu tenho até medo. E como é que o ABA trabalha isso nessa questão? Sim, recebo não só adolescentes, como eu falei, crianças típicas também, né? Porque acho que a aba é importante nesse sentido, porque ela tem uma proposta de entender o que está acontecendo e o que mantém esse comportamento. Muitas vezes, quando eu falo com as famílias, ou mesmo em escolas, quando eu vou em escolas para dar orientação, quando eu explico o porquê que aquela cliente que eu estou atendendo está recebendo essa intervenção, muitos falam assim: nossa, faz sentido até para aquela outra criança ou adolescente que não tem nenhum diagnóstico, né? Por quê? Porque a ideia é entender, como eu falei, por que aquela pessoa se comporta dessa forma, né? O que está mantendo esse comportamento? O que faz? E pensar em estratégias de modificação de comportamento. E isso vai para qualquer pessoa. Agora, Mônica, eu acho que tem mães aí que devem estar assistindo e que devem estar falando isso. Autista severo, que é assim, é muito duro você mudar um comportamento de um autista severo, né? A gente sabe dessas partes, dessas técnicas que a gente gostaria que todo mundo conhecesse, que fosse colocada na escola, que fosse colocada no SUS, né? Em todos os lugares, para essas mães também poderem ter essa oportunidade de receber esse treinamento, né? E de o filho ter essa intervenção no autismo severo, porque é muito difícil mudar esse comportamento deles, porque tem a parte de se tornar violento quando você tira, né, aquele brinquedo, quando você quer trazê-lo, né? Como por onde você acha que tem que começar aí nessa questão? Tem alguns casos. Hoje Hoje o meu público que eu atendo são pessoas com TEA de moderado a leve, né? Esse é o público que eu trabalho. Quando eu iniciei, que eu até comentei aqui, que eu trabalhava numa instituição que atendia inicialmente adultos, eram adultos muitas vezes graves. No Avante, né? na Adiante, né? Isso mesmo. Eram clientes que tinham um comportamento muito grave. Nestes casos, eu estou falando aqui a importância da aba, eu acredito na importância mesmo da aba para qualquer pessoa. O que acontece é que a gente tem que levar em consideração algumas questões, como você estava falando dessa questão da gravidade, né? E geralmente essa gravidade, essas pessoas já têm uma certa idade, mesmo que seja adolescente. Que é o mais triste. Exatamente. Porque não teve a intervenção que a gente estava falando precoce. Porque eu falo que um autista leve, se ele não tiver um bom acompanhamento, ele Exatamente. Pode correr ali para o moderado. O moderado com uma intervenção ok vai para um leve, e um moderado sem intervenção nenhuma correta, para ir para um moderado, para um grave, né, para o nível 3, acontece. Né? Sim, então assim, para esses pacientes, né, esses clientes que têm um comportamento muito grave, quando chegam até no meu consultório, eu encaminho para outros lugares, porque tem que ser lugares especializados no tratamento de pessoas com autismo, por exemplo, grave. Porque tem muitas
o tratamento envolve técnicas e estratégias, mas ele envolve muito uma questão ambiental, organização do ambiente para isso, profissionais super especializados, por exemplo, em comportamentos de intervenção física para pessoas com comportamentos de heteroagressão ou com autolesivos, que são comportamentos muito difíceis da gente tratar. Então tem que ser lugares muito bem especializados, que saibam muito bem como trabalhar. Aqui, né, em São Paulo, eu digo, na cidade de São Paulo, tem alguns lugares que a gente indica, né, como a AMA, né, tem também o Grupo Método, né, da Meca Andrade, que são lugares que são especialistas nesse tipo de intervenção. A AMA é pública, né? O Grupo Método é particular, mas uma coisa que eu também queria falar, que eu acho que que pode ir de encontro que a gente está falando, essa questão de intervenção para pessoas com autismo grave. Antes, quando não é nem tão antigo assim, quando eu comecei lá na clínica, que trabalhar mais com crianças pequenas, não na instituição, tinham poucas famílias que conseguiam fazer um tratamento de mais que 6 horas semanais, porque antes o tratamento, para você conseguir pagar isso, ele era particular, e a gente sabe que o tratamento é caro, porque envolve vários profissionais, envolve várias áreas, que é equipe, várias horas de intervenção, exatamente. Às vezes a questão é que não é um profissional, não é um psicólogo, né? Então exatamente, todos o que eu gostaria até de falar. E aí, daqui de uns 2 anos para cá, até com uma questão agora com os convênios custeando alguns tratamentos, hoje eu tenho a maior parte dos meus clientes de 30 a 40 horas semanais. Olha que bem. Sim, porque a gente estava falando dessa questão, né, de 40 horas. Sim. Hoje a maioria dos meus pacientes tem. Mas pacientes pelo convênio. Pelo convênio. E Sim. também tem aqueles pacientes, não sei, tem uma parte de juiz, né, que ganha uma causa. Liminar. Explica pra gente como é que funciona isso aí. Eu não sou profissional especialista, né, eu acho que tem alguns advogados que seria melhor para falar um pouco. Acho bem importante que tenha mesmo alguém aqui que as mães conseguem, né? Sim. Olha aí, exatamente. Isso é importante. Muitos casos na clínica conseguem de uma forma até rápida, não é uma coisa demorada, então entram, né, com um advogado, com uma ação judicial pedindo para que o convênio custeie todo o tratamento. E quando eu digo todo o tratamento, isso vale para 40 horas semanais de aba, se for o que o médico pediu, né, fono, TO, sensorial, fisioterapeuta, sensorial, TO com integração sensorial, fono, enfim, todos os profissionais da área da saúde que essa criança necessite. E que vocês atendam um convênio específico, né? Como assim? Você tem já alguma rede de convênios que a clínica atende? Eu não sou credenciada a nenhum convênio. Então, porque eu não atendo, exatamente, convênio. Porque eu não atendo o convênio em si, eu atendo a família. Então, a família que tem um convênio X e chega com a liminar, e aí esse convênio X tem uma obrigação de pagar, porque existe, né, uma liminar judicial. Na rede, exatamente. Isso tem uma questão que você falou. Hoje em dia, o que acontece? A primeira coisa, eles levam para a rede credenciada. Falam, opa, eu tenho sim profissionais especializados para atender esse cliente. Mas aí os advogados, eles vão atrás para saber se realmente esses profissionais estão adequados. E na maioria das vezes não, né? E aí lá vai de novo correr um processo para que o tratamento ele possa ocorrer nesses lugares credenciados. E por que eu estou falando também sobre isso? Para essas famílias mesmo que têm casos graves, né? Porque esses tratamentos, eles precisam de profissionais muito bem especializados, né? Não é em qualquer lugar ou qualquer intervenção que dê conta. Por isso que eu estou falando um pouco sobre essa questão de liminar judicial, porque é uma forma dessas famílias conseguirem, que é um direito,
o tratamento adequado, né, de qualidade para essas crianças. O triste, né, que nós temos aí uns números no Brasil que é triste, né? Chega a quase 70%, 80% da população depende do SUS, né? 20% por convênio, né? Então a coisa realmente fica bem complicada para a questão do tratamento, e não digo só do autismo ou do síndrome de Down, né? Em geral, porque toda família que tem uma criança com algum tipo de deficiência, ela necessita ser assistida, ser tratada. Né? E é pro resto da vida. Exatamente. Quando você fala do autista severo adulto, eu vou mais longe, às vezes não é nem o severo adulto, Exatamente. É o leve e o moderado, eles não têm o tratamento adequado, né? Nem para a idade, nem para a deficiência, né? Então a gente tem um caso aí, uma briga grande no nosso país, né? Por isso, quando a gente vibra, quando algum brasileiro faz alguma coisa pensando nas pessoas com deficiência, porque a gente precisa inseri-los de uma forma melhor, né? Exatamente, pensar em também políticas públicas mesmo, que possam, né, dar conta dessas demandas que envolve o tratamento não só de pequenos, né, porque a gente tem falado bastante aqui de intervenção precoce, que é onde eu trabalho e tenho me especializado, mas como já trabalhei com um público adulto, eu sei o quanto é importante. E uma frase que você citou aqui que é bem importante, essa questão, mas autista leve precisa de intervenção. Não é porque é leve que a gente não vai deixar de intervir. E digo mais. Ele acompanha a escola, ele vai bem, ele tira 10. E também tem uma questão que muitas vezes eu discuto com algumas famílias lá na clínica que tem seus filhos com um diagnóstico leve, que às vezes a gente encontra outros empecilhos, né? Por exemplo, mas as pessoas olham e não consigam identificar, porque o autismo, falando especificamente do autismo, não existe, né, um fenótipo, não existe uma característica física marcante, né, para dizer que é TEA ou não, né? Exatamente. E aí muitas vezes é um autista com um nível leve, que muitas pessoas não percebem inicialmente, ou que por ser tão leve não sabe como trabalhar. Não sei se eu faço X ou Y, porque aqueles casos de moderado a grave é mais marcante e já existe algumas estratégias bem definidas para trabalho com esse público. Já autistas leves ainda fica muito aquilo, até que ponto eu vou, até que ponto não, existe uma dúvida aí da escola, de outras pessoas que convivem com essa pessoa, de como que eu vou. É leve ou eu acabo deixando de lado, ou acabo fazendo coisas a mais que ele não precisava porque tem habilidade para isso. Que é aquela questão do comportamento, né? Exatamente. Por isso que a gente fala do comportamento, né? Observar o seu filho, né? A gente não quer que observe se ele tem alguma coisa ou não. Ninguém quer buscar nenhum tipo de deficiência no seu filho. Mas o comportamento a gente precisa ficar alerta, seja ele típico ou atípico, né? Seja Exatamente. um adolescente sem nenhuma deficiência, porque de repente é um autista leve, passou despercebido, chegou na adolescência, começa com outros comportamentos que não estão de acordo com a idade, né? E pode se tornar um problema aí para a família, né? Uhum. E aí tem que correr atrás. Vamos ver, Wesley, as fotos da clínica, então? Vamos conhecer um pouquinho a Elo. Intervenção comportamental da Mônica, famosa Marília Mendonça. A gente pode ir comentando, né? Se você quiser falar, Mônica, um pouco da sala. Na clínica nós temos 4 salas de atendimento, sendo uma delas de integração sensorial, que é realizada com a terapeuta ocupacional. Nós temos atendimentos aqui no consultório, mas a gente realiza também atendimento em casa, na residência do paciente, como também acompanhamento na escola, por meio dos nossos ATs, né, que são os nossos acompanhantes terapêuticos. Por a gente ter os nossos clientes necessitarem de uma carga horária bem intensiva, né, falando de 20 a 40 horas semanais, se faz necessário esse acompanhamento em outros ambientes.
Então essa aqui é a estrutura do consultório, né? Que alguns casos eles são atendidos. A salinha que eles amam, essa sala. No consultório, mas também tem os pacientes que estão recebendo atendimento neste momento, né? Somente na residência. Entendi. E tem pergunta de mãe aí, Dani? Não, mas a Jane fez um comentário interessante a respeito do momento de pandemia, né? Que tá sendo bom para as próprias mães e famílias, né, participarem desse processo, né? De entender seu filho ali no seu período integral ali juntamente com a mãe, né? Sim, é um momento bem desafiador, porque a gente estava falando, né, que essa criança está sem estimulação social, né, na escola, com colegas, enfim, ou algumas até ainda não, porque eu tenho casos que ainda não retornaram, decidiram esperar mais um tempo para retornar, mas o que eu achei bem rico foi exatamente o conhecimento que os pais adquiriram nesse momento e como hoje eles são capazes tanto de entender como decidir e realizar alguns procedimentos que a gente vem trabalhando com filhos já há algum tempo. Então eu tenho pais hoje que são muito mais participativos em relação à intervenção, ao plano terapêutico do filho do que antes, ou seja, tem mais conhecimento e de alguma forma consegue lidar melhor, né? Acho que isso é importante. A partir do momento que você conhece o que está acontecendo com o seu filho, você consegue lidar melhor também com as especificidades dessa criança, o que ele necessita, com a própria intervenção. A gente está aprendendo sempre, né? O que eu falo, a vida é uma coisa, né? A gente vai aprendendo, a gente vai ensinando também, né, Mônica? Exatamente. E a Mônica tem a gente está quase no final já aqui, a Mônica tem uma parceria bonita, quer falar um pouquinho? Eu posso falar, até porque hoje elas divulgaram no canal delas. Recentemente eu fiz uma parceria com uma ONG que chama Autismo na Ponta. Tenho um prazer de fazer parte. Elas nem sabem que eu tô comentando sobre isso. Fala pra elas agora, você vai mandar o link e já fala. Elas colocaram um pouco sobre o nosso anúncio, porque é uma ONG que eu tenho um carinho muito grande, porque ela é formada por pais, né, de crianças com algum tipo de transtorno, principalmente autismo, que perceberam que para o atendimento público tinha uma fila de espera muito grande e essas crianças que precisam de intervenção o quanto antes, elas estavam numa fila de espera sem saber quando seriam atendidas. Então elas onde? Fica em Cotia, Né? exatamente. E eu super indico então uma proposta de atendimento com práticas baseadas em evidência, que principalmente a ABA, terapia ABA. Então ela tem a parceria de vários profissionais que atendem esses casos, essas famílias, sem nenhum custo. Ah, que bacana, hein? Sim. E você vai deixar o telefone? Como é que faz? Posso deixar o telefone ou o seu telefone? Ou posso deixar o contato delas lá da ONG, ou mesmo as redes sociais da ONG. Pode falar então, vamos aproveitar agora o pessoal já anotando já, né? Vai anotando. O nome é Autismo na Ponta dos Pés. Eu não sei exatamente, eles têm um Instagram, né, que eles trazem bastante conteúdo, tem bastante lives lá também, com vários profissionais especialistas. É bem bacana, chama Autismo na Ponta dos Pés, tem no Instagram. E agora a Clínica Elo, intervenção comportamental em Osasco, fala o endereço, telefone. A gente está localizado em Osasco, na Viliara, fica no Osasco Prime Center, a clínica. Tenho também, né, o Instagram, que é Clínica Elo IC. E o contato eu posso deixar mais tarde, depois, porque a gente não tem um contato por celular. Entendi. Entendeu? Mas eu posso colocar aqui para você divulgar, mas nas próprias redes sociais já tem o acesso para entrar em contato, tanto via e-mail ou por telefone. Na Clínica Elo, você coloca no Google, já vai lá em Osasco. Agora nós temos um quiz, rapidinho, né? Algumas perguntinhas assim, não é bem pergunta, você complementa, tá bom? Tá bom. Como você quiser. As terapias são? Fundamentais. Comportamento pode ser?
observável, não observável. Os pais, em todo o processo, são? Eu já falei fundamentais, eles são a parte mais importante. A parte mais importante. Uma palavra para descrever sua profissão. Engajamento. Engajamento, tá vendo? Como é que é? Eu gosto de falar isso porque a psicologia é vista talvez muito por o psicólogo é aquele que trabalha com amor, que trabalha porque tem um estereótipo, né, de uma boa pessoa. Não, psicologia é uma profissão como qualquer outra e a gente trabalha com amor, mas trabalha também com ciência, trabalha com tecnologia, trabalha com registros, é um engajamento. Exatamente, não é só observar e aconselhar, né? Tem muito ciência, estudo, tem muita coisa aí. Mudou tudo na vida, né, gente? Eu acho que todas as profissões começaram a correr atrás aí, buscar estudar realmente, se aperfeiçoar, né? O próprio Abbas, você falou em Denver, não vai dar tempo nem da gente dar uma palhinha, mas depois a Mônica volta, viu? A gente já vai passando quase para o final, queria agradecer vocês, a Dani também vai agradecer, né, Dandan? Agradecer aí nesse último programa, né, Márcia, a todo mundo que se envolveu. Constantemente nas lives aqui, semanalmente, as pessoas entram e contribuem aí com a participação, então a gente é imensamente grato, né, Márcia? Isso aí, as famílias, os amigos, né, as mães aí do grupo de mães familiares especiais. Quero agradecer aqui a parceria, né, o apoio do Jonathan Randall por nos dar essa oportunidade, esse horário na TV Barueri Live que só cresce, ao Anderson, né? Quero mandar um abraço assim bem apertado de aconchego para uma pessoa que eu admiro demais, a Dona Sônia Furlan, que sempre nos apoiou em nossa causa na cidade, ao nosso eleito prefeito Rubens Furlan, que vai vir com muita garra, muito trabalho aí pela frente. Deixar também um abraço para a doutora Adriana, né, a secretária da Promoção e Desenvolvimento Social, que sempre está nos apoiando, né? O pessoal da Pai Barueri. Bom, gente, é tanta gente, né? A Leila, minha irmã, minha mãe, né? O passarinho, o periquito, todo mundo. Agradecer a AMI, né? Que nos ajudou nesse período com essa parceria também da nossa tecnologia inclusiva, né? Legal você ter falado isso, gente. Final de ano, vocês devem conhecer muitos empresários, pessoas assim que têm um bom coração, que gostam de ajudar. Nós aqui do Momento GMFE, nós estamos precisando do retorno da intérprete de Libras, né? E nós não temos mais a Júlia conosco porque nós perdemos esse patrocínio, né? Não deu pra gente mantê-la. Então você aí que conhece, que tenha um amigo, ou você mesmo que queira nos ajudar, patrocinar o programa, a gente conversa, põe a propaganda do seu negócio aqui durante o programa. A gente precisa da intérprete de Libras, então para 2021 pense aí se não dá para encaixar, né, um patrocínio aqui no programa Momento GMFE, que entra toda semana, quinta-feira. Eu quero agradecer demais aos nossos convidados. Você, Mônica, né? Que a nossa veio fechar aqui com chave de ouro. Quer que eu fale a listinha? Lógico, rapidinho a listinha dos convidados. O Wesley não pode falar nada, hoje é o último programa. Vou soltar fogos aqui, Wesley. Bom, doutora Adriana. Doutor Frederico, nosso psiquiatra. Psiquiatra maravilhoso. Eneida e Sônia da PAI. Joseph e Renato, né, PAI GMFE. Rosângela da Alfabetização Sensorial. Professor Carlinhos, da SDPD. Também. A Grace da Angels Grace Moda Inclusiva. Que tá bombando no Instagram. Maravilhosa. A Antônia, também da Pipa Voar, que inclusive te prestigiou hoje. Mandou um abraço. Lucivânia, mãe GMFE, Cláudio do Credita, Dr. Marcelo Valho. Doutor Marcelo,
Beijo, ano que vem, ó. Tamo aqui de novo. A professora Giz, autora do livro Autismo Fora da Caixa. Carla Gaia, sua filha Luciana. Ionese Jaqueline, professor Jardel. E a Mônica. Gente, olha quantas pessoas maravilhosas que passaram por aqui nos ensinando, né? Um pouquinho. Toda semana a gente aprende um pouco. A gente... E o Wesley. O Wesley, não é. Ó, aqui só tem artista, filho. Olha, Marília Mendonça, Wesley Safadão. Não é o Wesley Safadão, não, né? Wesley, vem pra cá. Dá um Feliz Natal aqui pra gente. Gente, a gente vai terminar com um vídeo que a gente fez assim, de coração. Nós não tínhamos uma produtora para fazer melhor, então nós fizemos o que deu. Um abraço para todas as mães. Wesley, vem pra gente, ó, não se preocupe que aqui, ó. E a Jussara, né? Vem você também, Jussara. As mães de Audrey, Nádia, todos os meninos. Vem aqui, a Nádia, Eliane, Enedina de Santana de Parnaíba, né? Vamos botar fogo em Santana de Parnaíba aí, ó. Ontem conversei com uma mãe de Santana de Parnaíba, que é mãe de 2 filhos com deficiência, quer fazer um trabalho lindo lá, a gente vai ajudar também. Vou terminar com a frase da semana. Aqui nós temos aqui, ó, o Wesley, o nosso querido Luquita, tá aqui da produção. Vamos terminar com essa frase e depois, meninos, vocês têm que correr lá para botar o vídeo, né, de encerramento. Não é para fazer um negócio aqui, né? Vocês querem falar alguma coisa, Wesley e Lucas? Que aprenderam muito com a gente. Acho que eles nunca ouviram falar tanto dos nossos filhos. É trabalhoso, mas é muito bom quando você vê o resultado final, né? E mostrou que tá dando resultado. Ano que vem estamos aí, firmes e fortes, hein? Isso aí. O Luquinha, quer falar alguma coisa, Luca? Mandar um beijo. Agradecer também, primeiramente a Deus, foi um tempo muito bom, foi gratificante, a gente fez bastante amizade e é sempre bom estar do lado de vocês. Ai, bom. Gente, assim, ó, a gente sempre escolhe uma frasezinha, então vai assim, ó, para ter um bom final de ano, basta olhar para trás sem arrependimentos, não se arrependa de nada, e olhar para frente com muita esperança. Seu final de ano vai ser maravilhoso. Esquece, já foi, bora para frente, como eu falo, vamos realizar. Beijo, Feliz Natal, amor. Feliz Ano Novo, até 2021, TV Barueri vai chegar com tudo em 2021. Tem um vídeo, né, pra passar? Tem um vídeo, Wesley, o vídeo, corre lá. Gente, beijo no coração, amo vocês, foi muito bom estar com vocês e espero tudo de bom, que a saúde continue, vocês se protejam, nós também estamos nos protegendo. Aqui, ó, pros meus amigos, meu famoso Alquinho, que eles falam que eu espirro em todo mundo, espirro e vivo com eles. Beijo no coração, Deus abençoe, Deus, valeu, sempre.